Bom dia, geral. O meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu venho aqui hoje para falar para vocês sobre os processos de formação das palavras. Continuando, né, o que a gente já viu anteriormente, sobre os morfemas, né, que tem o radical, os afixos, que são sufixo e prefixo, o radical junto com a vogal temática formado o tema da palavra, e hoje nós vamos falar dos processos de formação. São dois processos. Nós temos o processo de derivação, né, o processo que a gente chama de derivação e de composição. O processo de derivação é quando a palavra se origina de outra sem o acréscimo de um radical. Eu vou colocar nessa nova palavra ou um sufixo ou um prefixo. Por isso que anteriormente a gente viu, né, mais ou menos como são essas composições, essas derivações, e tendo ali a noção do que é um prefixo, do que é um sufixo. Então, a derivação prefixal é aquela em que eu acrescento um prefixo, como o próprio nome diz, né? Então, eu tenho a palavra feliz, eu acrescento a ela o prefixo in, que in quer dizer não. Então, uma pessoa não feliz, eu tenho a palavra infeliz. Então, eu tenho a palavra original, feliz, e a partir dessa palavra, eu crio uma outra, que quer dizer o contrário dela, a partir de um prefixo. Então, essa derivação vai se chamar prefixal. Se eu uso um sufixo, eu tenho o nome de derivação sufixal. Então, usando a mesma palavrinha feliz, eu posso criar uma outra palavra, né, um advérbio, felizmente. Então, eu coloco o sufixo mente, eu tenho uma nova palavra, felizmente. Há também a possibilidade de se colocar simultaneamente um prefixo e um sufixo. Claro que nem todas as palavras permitem isso, mas nós temos, no nosso caso aqui, a própria palavra feliz, né? Eu tenho a possibilidade de colocar um prefixo, formando o infeliz, mas eu também coloco o sufixo mente. Então, eu tenho uma palavra com o prefixo e com o sufixo. Aí eu vou dar o nome a essa formação de derivação prefixal e sufixal. Então, eu coloco um prefixo, coloco um sufixo. Ela se chama prefixal e sufixal porque eu tenho a palavra felizmente, se eu tirar o in, eu continuo com uma palavra, felizmente. Se eu tirar o mente, eu continuo com uma palavra infeliz. Por isso que ela se chama prefixal e sufixal. Porque eu tenho um outro processo também, em que eu acrescento um prefixo e um sufixo, e aí o nome é parassintética. Só que a diferença entre a parassintética e a prefixal e sufixal é que na prefixal e sufixal eu posso tirar o prefixo ou o sufixo e eu tenho uma palavra ainda ali com sentido. No caso da parassintética, a palavra não existe, eu não consigo tirar o prefixo ou sufixo e continuar com uma palavra. Então, eu tenho lá o radical, P-E-D-R, né, de pedra, pedreiro. Então, eu tenho o radical pedra, vamos falar assim. Se eu colocar o prefixo e o sufixo a e o sufixo ejar, eu crio a palavra apedrejar. Por que ela se chama, então, derivação parassintética? Porque se eu tirar o a, que é o prefixo, eu não tenho pedrejar, né? Eu vi lá na derivação prefixal e sufixal que se eu tirar o in de infelizmente, eu continuo com a palavra felizmente. No caso do apedrejar, se eu retirar o prefixo a, eu não tenho palavra pedrejar. Então, é por isso que essa se chama parassintética e a outra eu chamo de prefixal e sufixal. Só tem essa diferença. Continuando, eu tenho a derivação regressiva. Tá? A palavra regressiva quer dizer redução
da palavra. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra atacar, que é um verbo, e eu crio um nome a partir dela, e eu tenho aqui ataque, né? É essa a ideia da derivação regressiva. Outro verbo, porque o ataque aí tem o que, o e, pode ser que você tenha alguma dúvida sobre isso. Se eu tenho o verbo buscar, eu retiro o R dela, assim como eu retirei do atacar, eu faço uma derivação regressiva e crio o nome busca. Então, eu tenho o verbo buscar, por regressão, a partir do verbo buscar, eu tenho a palavra busca. E busca é uma derivação regressiva, então, em relação ao verbo buscar. Depois eu tenho a última forma de derivação, que é quando eu altero a classe gramatical, né, da palavra. Tudo bem que na redução ali da regressiva também há essa mudança, mas ali eu tenho a característica de sempre partir de um verbo para um nome. No caso da derivação imprópria, na verdade, eu tenho a mesma palavra. Então, por exemplo, eu tenho o verbo amar na forma do particípio, em que fica amado. Tá? A terminação a do ido é a forma do particípio do verbo. Então, eu tenho um verbo no particípio que se chama amado e a classificação, então, dela é verbo, é um verbo. No caso aqui, eu tenho a mesma forma da palavra, amado, só que agora ela é um adjetivo. Ela deixou de ser um verbo no particípio e eu uso ali a expressão o filho amado. Então, amado funciona como adjetivo. Ela mudou de classe gramatical. Isso eu chamo de derivação imprópria, mas percebam que a palavra tem a mesma forma, não mudou nada, não era terminada em R, ficou sem o R, igual no caso do buscar e busca. Né? No caso de buscar e busca, eu chamo de regressiva, e muda a classe gramatical também. Porém, eu altero a formação da palavra. No caso aqui da imprópria, é quando eu mudo a propriedade da palavra, ela muda de classe gramatical, mas ela continua com o mesmo formato, tá? Chama de derivação imprópria. Esses casos, então, que eu coloquei aqui, prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e imprópria, são formas de derivação das palavras. Então, qual é o conceito? Eu tenho um radical, né? Eu tenho a raiz ali da palavra, e acrescento os afixos. E aí eu tenho, então, o que eu chamo de derivação. No caso da composição, eu não trabalho com afixos. Na composição, eu vou trabalhar com radicais. Eu vou juntar dois radicais, ou três, dependendo da palavra que eu vou criar. Então, eu tenho a junção de dois ou mais radicais. Quando eu mexo com dois radicais ou mais, eu tenho uma composição. Se eu tenho só um radical e uso os afixos, eu tenho derivação. No caso da composição, eu só tenho dois tipos. Justaposição, que é você apenas juntar mesmo dois radicais, e os dois radicais não sofrem alteração no som, alteração fonética. Então, eu tenho lá o verbo beija, né? Ele beija, então tem a palavra beija, e eu tenho o nome flor, um substantivo. Eu junto essas duas palavras, beija é uma coisa, flor é outra, eu junto essas duas palavras e crio o nome de um pássaro, né? do colibri, do beija-flor. Então, a palavra beija-flor, ela tem dois radicais, então elas estão justapostas, duas palavrinhas colocadas ali, uma do ladinho da outra, eu crio uma nova palavra, sem alteração fonética. O som da palavra beija não muda, o som da palavra flor não muda. Esse é o conceito. Então, se eu tenho esses dois sons parecidos, iguais, eu não tenho alteração fonética, esse processo de junção dos dois radicais se chama justaposição. Por que eu estou enfatizando essa questão do som? Porque o outro processo, que a gente chama de aglutinação, ela é diferente da justaposição exatamente por essa questão do som, sonora.
tá? Então, eu tenho alteração fonética. Então, eu tenho lá a preposição em, eu tenho a palavra boa e eu tenho a palavra hora. Em é uma coisa, boa é outra, hora é outra. São três radicais, são três palavras independentes. Se eu juntar, né? Se eu fizer uma composição com essas três palavras, eu formaria a palavra em boa hora e houve uma alteração do som dessas três palavras quando eu falo embora. Então, a palavra embora é formada por aglutinação de outras três. Em boa hora. Ah, eu vou em boa hora. Eu vou embora. É esta a origem aí dessa palavra. Então, a palavra embora, ela é uma aglutinação, é uma composição por aglutinação. Então, eu tenho alteração de sons, né? A alteração fonética. Então, eu chamo esse processo de formação por aglutinação. Então, era isso que eu tinha para falar sobre esses dois processos, né? O de derivação e o de composição, que são os principais. Agora eu vou, para terminar, falar outros processos. Há muitos outros, né? Eu tenho aqui alguns que a gente conhece e vocês também já sabem. Mas vamos rever aqui, ó. Por exemplo, eu tenho palavras criadas por abreviação. Então, vocês sabem o que é uma moto, né? Mas o nome da moto é motocicleta. Então, eu tenho a palavra motocicleta, mas não é sempre que a gente fala motocicleta. Quase nunca. A gente fala moto. Então, eu tirei um pedaço da palavra, eu abreviei a palavra, né? A palavra pneumático. Vou trocar o pneumático? Não, vou trocar o pneu. Eu reduzi a palavra, ela foi abreviada, eu tenho esse processo, então, palavras que a gente conhece por abreviação. Então, veja, eu tenho abreviação, eu reduzi a palavra. Agora, eu tenho um outro processo que se chama abreviatura. Então, qual a diferença entre abreviação e abreviatura? Tá? Palavra moto, eu tirei um pedacinho, motocicleta. Então, eu tenho as sílabas ou letras, por exemplo, A, ponto, C maiúsculo, ponto. Antes de Cristo. Então, eu tenho o início da palavra antes, que é o A, e o início da palavra Cristo. Tanto que hoje tem gente falando aí antes do coronavírus e depois do coronavírus, né? AC, DC. Então, é esse o raciocínio. Quando eu tenho só, então, o início ou um pedaço das palavras, eu estou abreviando, eu estou fazendo uma abreviatura, é diferente de abreviação nesse sentido. O raciocínio é o mesmo, né? A palavra etc., que a gente usa bastante, ela se origina do latim et coetera, né? Etc. Então, para eu não escrever duas palavras, na verdade, né? E continua, eu coloco etc. Eu estou fazendo uma abreviatura, não uma abreviação. Outra forma de se criar palavras, né? Outras palavras que se incorporam ao nosso vocabulário, a gente chama de estrangeirismo, por essa noção mesmo de estrangeiro, de outra língua, mas que ela não sofre alteração, ela fica do jeitinho que era no original, por exemplo. Então, eu vou a um show, né? Tem muita gente aí com vontade de ir a algum show. Então, ninguém fala uma mostra, eu vou a uma apresentação, tal. Até fala, dependendo da situação. Mas o nome show, né? A palavra já está incorporada. Ah, o cara fez uma apresentação ali, deu um show, né? Então, a palavra show, escrita com S-H-O-W, não existe na nossa língua, palavras formadas assim. Então, eu tenho isso como um estrangeirismo. Vocês têm site, tem um monte de palavras aí que a gente usa no dia a dia, elas mantêm a forma original, eu chamo isso de estrangeirismo. Existe um outro processo também, que é um pouco mais difícil para nós, né, de saber, que se chama hibridismo. É uma mistura de idiomas diferentes. Por que eu estou dizendo que é mais difícil? Porque raramente você vai encontrar alguém que saiba que a palavra alto, com U, vem do grego. Né? Dá para deduzir, às vezes. Aí você vai saber que a palavra móvel vem do latim.
Então, hibridismo é isso, é quando eu junto dois radicais, é o mesmo processo lá que a gente viu de composição, porém um radical é grego, o outro é latino. Então, eu tenho um radical que é de uma língua, o outro radical que é de outra. Então, são duas línguas diferentes unindo uma palavra para a gente falar em português. Por isso que tem aluno que às vezes pergunta para mim, fala, você está falando grego? Eu falo, tô, né? Mais da metade das palavras da nossa língua vem ou do grego ou do latim. Então, isso se chama hibridismo. E por que eu disse que é mais difícil? Porque vocês, na aula anterior, já viram ali os radicais e eu passei lá uma indicação para vocês lerem, né? Alguns radicais latinos, alguns radicais gregos, que eles têm ali o valor semântico, então o sentido da palavra, então você não precisa procurar no dicionário, você sabe o que significa o radical, você sabe o sentido da palavra. E sabendo a origem dela, você vai ver, então, que algumas palavras são híbridas. Mas aí já é exigir um pouquinho mais. Eu não vou cobrar muito isso. Que você saiba, né, que a palavra automóvel vem de uma formação híbrida, que tem aí a palavra auto, que é grega, e a palavra móvel, que é latina. Mas fica mais como informação, é uma curiosidade. Também existe o neologismo. Neo quer dizer novo, logo, palavra, né? Obviamente é uma palavra que há alguns anos ninguém falava, ela não existia, e hoje ela aparece aí, às vezes ela ainda não está no dicionário, mas já é corrente no nosso uso. Eu coloquei um exemplo aqui, internetês. Eu falo português, falo francês, falo inglês, eu falo internetês, que é a língua aí das pessoas usuárias das ferramentas da internet. Então, ela não existia há alguns anos. Hoje, a gente ouve pessoas falando nesses termos e chama isso de internetês. Então, eu tenho neologismo, uma palavra nova que vai sendo incorporada ao nosso vocabulário. Outra forma de criar palavras, né, ou palavras que são representação de sons, todas as palavras são representação de sons, mas aqui eu tenho sons mais naturais. Por exemplo, tic-tac, né, ping-pong, são palavras que representam sons. Aí você bate a porta, você faz um toque-toque. Então, isso se chama onomatopeia. Por fim, eu tenho a sigla. Tá? A sigla é uma composição de iniciais. Então, eu tenho a palavra caixa, começa com C. Eu tenho a palavra econômica, começa com E. E eu tenho a palavra federal, Caixa Econômica Federal, CEF, né? Ou CEF. Então, isso eu tenho como exemplo de sigla. Era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, né, nesta aula, sobre a formação das palavras. Estudem e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.